Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos dar continuidade aos últimos capítulos da obra Em Torno do Mestre, que você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, nas ondas da fraternidade legítima dos nossos corações, sempre buscando os ensinamentos de Jesus como recursos indispensáveis ao uso das nossas vidas, das nossas escolhas, qualificando o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa qualidade de vida, porque passamos a ter sentido para viver, lógica do sentimento estabelecendo recurso de aprimoramento do sentimento, vida em abundância com a prática do bem, do voluntariado, do exercício da caridade, do hábito de orarmos e comungarmos com o Pai Celestial e os seus mensageiros atuando em nossas vidas, sempre nos inspirando para o bem. E Pedro de Camargo é um desses vultos do Espiritismo, um arauto do Evangelho que vem nos clarear o entendimento acerca dos ensinos de Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo O Caminho, a Verdade e a Vida. Só nesse título, meu caro ouvinte, já temos o que conversar. Vamos elucidar esse verso. Elucidando o verso. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Então aqui está uma das apresentações da verdade como recurso de alimento para as nossas almas, como mecanismo de libertação para as nossas vidas e vivência no bem com Jesus, tornando-nos seus discípulos, desde que permaneçamos na sua palavra. O que é permanecer na palavra de Jesus, meu caro ouvinte? É estar constantemente em contato com os seus ensinamentos. Não importa o número de vezes que já tenhamos estudado este ou aquele tópico do Evangelho, enquanto ele não estabelecer para conosco real transformação em vida, na aquisição de todas as virtudes que ele pode proporcionar, ainda temos que retomar a mesma lição. Então, permanecer é estar em pensamento, em palavra, em atitude, em predisposição, em conduta e em construção da personalidade para se tornar seu discípulo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo 6. Agora Jesus está se apresentando como o revelador da lei, como o médium de Deus, que se apresenta como mestre para nos mostrar, e é exemplo vivo e meio de conexão ao alto. Ele estabelece todos os recursos favoráveis da educação de espírito. Então é através dos seus ensinamentos, do esforço que realizamos para compreendermos e agirmos de acordo com esses ensinos, para então nos aproximarmos do Criador em toda a sua plenitude, em toda a condição do seu manancial de luz,
de amor, de misericórdia, de justiça no alimento dos nossos corações. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: Jesus reúne em si mesmo as duas naturezas, a humana e a divina. Humana, porque, disse Paulo, se apresentou na terra em semelhança da carne do pecado. O que significa, meu caro ouvinte? Jesus tinha um corpo como o nosso, um corpo de carne. Natureza divina, porque desceu do céu, não era deste mundo. O que significa? Jesus encarnou na terra, pois ele é o criador deste orbe. Ele é o governador planetário, ele é o engenheiro celestial, o ministro de Deus, que conhece a formação do mundo a partir do seu conhecimento adquirido na condição de espírito perfeito, na perfeição relativa, no grau de pureza máxima que o espírito pode ter atingido. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muitas menções acerca do Cristo, como esse fragmento da mensagem de Santo Agostinho, de Paris, de 1861. Também vós orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, Santo Agostinho está nos convidando a estabelecermos uma condição natural das adversidades, reconhecendo-as como responsabilidade nossa, das nossas escolhas, reações e configurações da personalidade a partir desses desafios, que são providenciais para desenvolvermos outros valores morais. Como Cristo também, nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Então, mais uma referência aqui de Jesus ensinando-nos a perdoar, a nos libertar do mal. Não é que vamos estabelecer aceitação sobre o mal que nos fizeram. E também não é ignorar esse mal que existe e nos alcançou, mas não retribuir esse mal com outro mal. É nisso que nos libertamos dessa condição. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, nós temos o tópico O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, o profeta, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira.
em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então é desta maneira que reconhecemos a mensagem do Evangelho para a humanidade inteira, para todos os encarnados e desencarnados. Quando Jesus encarnou na Terra, ele estabeleceu a amplitude do seu magnetismo ao alcance de todos os corações, de todos os habitantes da Terra, mesmo aquele que não tenha sequer ouvido falar no nome de Jesus, pelo menos sentiu a sua presença. Jesus Cristo, humano, é a imagem do homem atingido o supremo grau de perfeição, na escala nominal. É o homem sublimado. Daí por diante cessa a escala humana e começa a divina. Extingue-se o hominal, consumando-se a ressurreição do espiritual. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Livro dos Espíritos, em sua terceira parte das Leis Morais, a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a menor resposta que a espiritualidade superior nos deu, meu caro ouvinte, porém talvez a mais grandiosa, a mais expressiva de todas. A resposta é o nome Jesus. Então Jesus é o modelo, é o guia da humanidade, é a referência com quem jamais vamos nos decepcionar. Não nos iludamos em aguardar de nós mesmos ou dos nossos semelhantes, encarnados e desencarnados, comportamento adequado para o exercício do trabalho, que todos nós somos aqueles grandes enfermos da alma em que nos reunimos para o exercício da recuperação de todas as nossas necessidades espirituais. Então, desta forma, não faremos do homem referência, mas sim Jesus em nossas vidas sempre, meu caro ouvinte. Vamos continuar estudando sobre o caminho, a verdade e a vida já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos últimos capítulos da obra Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos abordando o capítulo Caminho, Verdade e a Vida, e estávamos reconhecendo o Mestre Jesus como exemplo perfeito com o qual jamais vamos nos decepcionar. E não o homem, meu caro ouvinte, e não as pessoas. Não precisamos ter expectativa com quem quer que seja, porque todos somos aprendizes e vamos errar e vamos apresentar a nossa grave complexidade como enfermos da alma na seara do trabalho do bem. Não façamos das pessoas exemplos, nem ícones, nem referências.
somos todos os grandes necessitados da luz do Cristo, e somente Ele é o grande exemplo. E na questão 625, que foi abordada por Kardec, em que a espiritualidade superior, os mensageiros celestes, responderam ser Jesus o exemplo mais perfeito que temos para seguir, Allan Kardec comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então veja que Allan Kardec está confirmando o que Pedro de Camargo está apresentando. Ambos estão em concordância, porque Allan Kardec afirma que o Espírito Divino o animava, ou seja, a natureza divina está com Jesus. Então ele é homem, portanto tem um corpo de carne e apresenta-se como exemplo maior e mais perfeito para todos nós. E depois, ao afirmar que o que os homens fizeram da lei de Deus, transviando os seus ensinamentos, é porque somos dominados por sentimentos demasiado terrenos, ou seja, o quanto há de materialismo em cada um de nós. É por isso que muitos se decepcionam com erros de dirigentes, de palestrantes, de divulgadores que estabelecem o concurso do trabalho do bem, mas não acompanham, através da formação do caráter, aquilo que pronunciam. Então muitos se decepcionam com o ideal por causa das pessoas. Mas as pessoas não são referência para nós, meu caro ouvinte. As pessoas, nós somos pessoas necessitadas de luz. Somos os enfermos da alma. Somos todos os aprendizes. E vamos ter erros ao longo da caminhada. Portanto, não somos referência para o ideal. Apesar de que o Espiritismo será aquilo que o homem fizer dele. Então vamos fazer bem feito. Vamos nos esforçar. Vamos trabalhar mais. Vamos exercer e cumprir o nosso dever para que possamos nos nutrir desse ideal, independente dos erros dos outros. E Pedro de Camargo continua: à medida que o hominal diminui, cresce o espiritual, que acaba por absorvê-lo. Jesus é o modelo, é o arquétipo dessa metamorfose sublime. É o espelho que foi dado ao homem para que ele pudesse ver, num reflexo vivo, a transição do humano para o divino. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, dos Espíritos, a escala espírita, o item 100. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles. Ou seja, meu caro ouvinte, Allan Kardec vai abordar, através da observação da ciência espírita, toda essa transformação em que Jesus estabelece como se referência para todos nós, nessa transição do humano para o divino. Então a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também
como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Passamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos, a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebe ou compreende uma classificação qualquer. Então, meu caro ouvinte, a apresentação da classificação dos espíritos na escala espírita teve um método pedagógico apreciado por Kardec, em função da experiência do que ele observou, desde os espíritos mais ignorantes e voltados para o mal, até o espírito puro de Jesus, numa escala de ascendência constante, o que significa que o espírito é um ser conversível, e a reforma íntima pode ser realizada e alcançada por todos. A reformulação do caráter, a sublimidade da transição do humano para o divino, sempre com referência em Jesus. E Pedro de Camargo conclui dizendo: para tornar-se como se tornou, o caminho, a verdade e a vida, Jesus realizou no cenário terreno, aos olhos da humanidade, a trajetória que o homem há de realizar na conquista gloriosa dos seus destinos. Bendito seja o Filho de Deus, que para salvar o mundo não mediu sacrifícios. Baixou lá do alto, nivelando-se aos cá de baixo, e mesmo na baixeza humana, tomou o derradeiro plano, nascendo num estábulo e morrendo na cruz. Então Jesus encarna e aparece num estábulo, símbolo da humildade, morre na cruz, símbolo da superação de todos os sacrifícios e adversidades que surgem em nova vida para o exercício da coragem e a fortaleza moral, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, versículos 4 a 6. Meu caro ouvinte, o trabalho do bem pertence a Jesus. Ele é o diretor da execução de toda a obra de amor,
e que cada um de nós pode ser coparticipante desse trabalho, aceitando voluntariamente esse mesmo bem para o desenvolvimento do sentimento do amor, da luz e da oportunidade de servir, superando então e adquirindo coragem moral para o sucesso das nossas vidas, pela educação do Espírito, hoje e sempre, com as bênçãos de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.